Sabia que alguns dos países mais emblemáticos da Europa estão à beira do colapso em 2025? Imagine quais e por quê. Fique até o fim do vídeo, porque o que vai descobrir vai surpreendê-lo e pode mudar a sua perspectiva sobre o futuro do continente. Vamos explorar os 10 países europeus em declínio mais rápido, revelando as razões ocultas por detrás dos seus desafios. Está pronto para descobrir a verdade por detrás dos títulos dos jornais? Vamos começar. A Europa, outrora o coração de economias prósperas e de um patrimônio cultural inigualável, enfrenta agora desafios que ameaçam mudar a sua paisagem para sempre, de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Países que outrora foram sinônimo de estabilidade e crescimento encontram-se agora em situações críticas que podem ter consequências profundas como nunca antes se viu. Se estes problemas não forem resolvidos rapidamente, poderão desencadear crises que afetarão não só a Europa, mas o mundo inteiro. Conseguem imaginar uma crise mundial? Pense em inscrever-se para não perder a oportunidade. O que está prestes a descobrir é algo que nunca viu antes. Número 10. Polônia. A Polônia, uma nação com uma história rica e uma resiliência admirável, tem sido um pilar na Europa Oriental, com contribuições notáveis para a ciência, a arte e a cultura. De Marie Curie a Chopin, a Polônia deixou uma marca indelével no mundo. Hoje, porém, enfrenta desafios significativos que ameaçam minar o seu progresso em 2024. A inflação na Polônia ultrapassou os 10%, tornando os bens básicos inacessíveis a grande parte da população. Embora a taxa de desemprego oficial seja baixa, cerca de 3,4%, o subemprego é um problema crescente. Muitos polacos trabalham muitas horas por salários que não cobrem o aumento do custo de vida. A migração é outro fator crítico. Mais de 1,5 milhão de polacos emigraram para a Europa Ocidental em busca de melhores oportunidades, enquanto a Polônia acolheu mais de 2 milhões de refugiados ucranianos devido ao conflito na Ucrânia. Este afluxo exerceu pressão sobre os serviços públicos, especialmente nos sectores da saúde e da educação, criando tensões entre a população local e os recém-chegados. Do ponto de vista político, a Polônia encontra-se numa encruzilhada. Reformas judiciais controversas deram origem a fricções com a União Europeia, que impôs sanções ao país. A percepção de uma ameaça à democracia interna enfraqueceu as relações com os seus parceiros europeus, deixando em suspenso o seu futuro na UE. Número 9. Irlanda. A Irlanda, conhecida pelas suas paisagens verdes, a sua rica tradição literária e a sua calorosa hospitalidade, enfrenta desafios inesperados em 2024. A economia irlandesa, outrora florescente graças ao sector tecnológico, mostra sinais preocupantes de abrandamento. Empresas tecnológicas de renome mundial, como a Google e o Facebook, procederam a despedimentos em massa, com a perda de mais de 50 mil postos de trabalho nos últimos 2 anos. Este golpe no sector teve um efeito em cadeia na economia, agravando a crise da habitação em Dublin. As rendas médias ultrapassaram os 2.000 euros por mês, obrigando muitos residentes a abandonar a capital em busca de opções mais acessíveis. O aumento do número de sem-abrigo é alarmante, com mais de 12 mil pessoas a viverem em alojamentos de emergência. Para além disso, as tensões políticas sobre o Estatuto da Irlanda do Norte após o Brexit ressurgiram, criando divisões internas e complicando as relações com o Reino Unido. Número 8. Hungria. A Hungria, situada no coração da Europa e famosa pela sua rica história e pela beleza de Budapeste, enfrenta sérios desafios políticos e econômicos. Sob a liderança do primeiro-ministro Viktor Orbán, o país tem sido criticado por se ter afastado dos princípios democráticos fundamentais. As tensões com a União Europeia aumentaram, resultando em sanções e cortes de financiamento. Do ponto de vista econômico, a inflação ronda os 12%, uma das mais elevadas da Europa, o que afeta gravemente o poder de compra dos cidadãos. A imigração é um problema crescente. Mais de 600 mil húngaros deixaram o país desde 2000 em busca de melhores oportunidades, contribuindo para uma fuga de cérebros que está a prejudicar o futuro econômico da nação. Número 7. Portugal. Portugal, com a sua rica história marítima e o seu encanto cultural, enfrenta desafios significativos em 2024.
O envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade estão a travar o crescimento econômico. O desemprego subiu para 8,5% e muitos jovens portugueses emigram em busca de oportunidades noutros países. O afluxo de imigrantes, sobretudo do Brasil e dos países africanos de língua oficial portuguesa, aumentou, exercendo pressão sobre os serviços públicos e o mercado da habitação. Em Lisboa, as rendas aumentaram 15% no último ano, tornando a habitação incomportável para muitos. O sistema de saúde enfrenta dificuldades devido ao subfinanciamento, agravando as preocupações sociais. Mas fique até ao fim do vídeo, porque os países que se seguem vão deixá-lo sem palavras, especialmente o número 4. Número 6. Romênia. A Romênia, terra de lendas e paisagens de cortar a respiração, enfrenta dificuldades econômicas e sociais. O crescimento do PIB é lento, com apenas 2%, enquanto a inflação é superior a 10%. Muitos romenos emigraram em busca de melhores condições, o que resultou numa fuga significativa de cérebros. O afluxo de imigrantes e refugiados de países em conflito aumenta a pressão sobre os serviços públicos e estima-se que existam milhares de imigrantes sem documentos no país. A corrupção no governo e os frequentes protestos minaram a confiança do público, criando incerteza quanto ao futuro da Romênia. Número 5. Espanha. A Espanha, conhecida pela sua cultura rica e praias ensolaradas, está a atravessar uma crise econômica e demográfica. A taxa de desemprego dos jovens é alarmante, ultrapassando os 35%, e o desemprego global é de 13%. A baixa taxa de natalidade contribui para o envelhecimento da população, o que coloca desafios à sustentabilidade econômica. Não se esqueçam de subscrever, estão a ajudar-me muito. A chegada de cerca de 7 milhões de imigrantes, muitos dos quais provenientes do norte de África e da América Latina, criou tensões nos mercados de trabalho e da habitação. Cidades como Madrid e Barcelona registraram aumentos significativos do custo de vida, dificultando o acesso à habitação a preços acessíveis. Além disso, os movimentos independentistas, especialmente na Catalunha, e as tensões políticas em Madrid acrescentam incerteza ao panorama nacional. Número 4. França. A França, um símbolo de cultura e sofisticação, enfrenta profundos desafios econômicos e sociais. O crescimento econômico é lento, com o PIB a aumentar apenas 1,5%, enquanto a inflação é de 9%. As greves e os protestos são frequentes, com os trabalhadores a exigirem melhores salários e condições de trabalho. A imigração é um tema quente, com cerca de 7,5 milhões de imigrantes no país. A integração é um desafio e o governo esforça-se por prestar serviços adequados. A instabilidade política está a aumentar com o crescimento dos movimentos de extrema-direita e de extrema-esquerda, o que suscita preocupações quanto ao futuro da coesão social em França. Número 3. Itália. A Itália, berço da Renascença e lar de tesouros culturais, enfrenta uma preocupante estagnação econômica. O crescimento do PIB mal chega ao 0,8% e o desemprego mantém-se nos 9,7%. A imigração de jovens talentos em busca de oportunidades que o mercado de trabalho italiano não pode oferecer é significativa. A chegada de mais de 5 milhões de imigrantes, muitos sem papéis, gerou tensões sociais e desafios logísticos, especialmente nas regiões do sul. Os recursos são limitados e o governo está a lutar para gerir a situação. A instabilidade política é crônica, com os sucessivos governos a não conseguirem implementar reformas eficazes. Número 2. Grécia. A Grécia, berço da democracia e da filosofia ocidental, ainda está a lutar para recuperar da crise financeira. Embora o turismo continue a ser um pilar da economia, representando mais de 25% do PIB, o desemprego global é de 11%, com o desemprego dos jovens a rondar os 30%. A imigração de jovens profissionais é preocupante, pois compromete a capacidade de inovação e de crescimento do país. A chegada de imigrantes e refugiados exerce uma pressão adicional sobre uma economia e infraestruturas já enfraquecidas. Os protestos e a desconfiança em relação às instituições são sintomas de um descontentamento generalizado. E, finalmente, o país mais esperado, o número 1, o Reino Unido. O Reino Unido encabeça a nossa lista
enfrentando desafios sem precedentes em 2024. Os efeitos do Brexit tiveram um impacto negativo na economia, com um crescimento previsto de apenas 0,5% e uma inflação de 6,8%. Sectores-chave, como a indústria transformadora e os serviços financeiros, sofreram perdas significativas, com cerca de 500 mil postos de trabalho eliminados desde a saída da União Europeia. A imigração de cidadãos britânicos aumentou, com mais de 250 mil pessoas a procurar oportunidades no estrangeiro. A imigração continua a ser uma questão polêmica, com cerca de 500 mil imigrantes sem documentos no país. As tensões na Escócia e no País de Gales, onde os movimentos independentistas estão a ganhar força, ameaçam fragmentar o Reino Unido. A incerteza política e uma crise de identidade nacional tornam o futuro mais incerto do que nunca. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem pelos países europeus que enfrentam desafios críticos em 2024. Como vimos, os factores econômicos, sociais e políticos estão interligados, criando cenários complexos em cada nação. No comentário que se segue, encontrará uma ligação para um vídeo de um país onde a situação é assustadora, algo que certamente já viu. Se gostou deste vídeo e quer continuar a explorar estas questões, não se esqueça de gostar e subscrever o nosso canal. O vosso apoio é essencial para que possamos continuar a trazer-vos conteúdos de qualidade. Até a próxima!